Olá, sou o professor Josimar Silva e nós vamos ter uma aula de resolução de problemas, permutação com repetição, tá? Para isso a gente vai pegar um problema de anagrama. É sempre bom lembrar que anagrama, apesar de não aparecer com muita frequência em concursos, vestibular, Enem, tá? Dada a sua dificuldade de contextualização, anagrama constitui um instrumento, um veículo muito bom para se aprender combinatória, né? Comumente a gente se depara com problemas mais elaborados e a gente se remete, a gente lembra do que a gente fez com problemas de anagrama, né? Acaba sendo uma roupagem simples para problemas de permutação. Então, vamos lá. O problema está aqui. Quantos são os anagramas da palavra bananada que começam com consoante? Ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é destacar as consoantes, né? Eu tenho a consoante B, eu tenho a consoante N e eu tenho a consoante D. Tudo bem? Nesse caso, eu teria 3 possibilidades para começar essa palavra aí, tá? 3 letras possíveis. Tá? Me restariam 7 outras palavras, outras letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Eu faria a permutação dessas 7 letras que vão sobrar. Lembrando que dentre essas 7 letras, algumas delas são repetidas. Quem são repetidas aí? Vamos ver. Se eu tiver escolhido B, eu vou ter 4 letras iguais a A, tá? E eu vou ter também 2 letras iguais a N. Ok? Tá? Mas acontece que se eu tiver escolhido o N, tá? Eu vou ter 4 letras, continuo tendo 7 letras para serem permutadas aqui, elas vão ficar passeando aqui, né? E dessa vez eu tenho 4 letras iguais a A, porém eu tenho 2 letras iguais a N. Aliás, uma única letra igual a N, né? Nem preciso colocar mais nada aqui, tudo bem? Eu tenho 7 letras, só tem repetição das letras A, tá? Então, repare que a gente tem coisas diferentes aqui. Isso faz com que B e N não possam ser tratadas da mesma forma. Eu não vou poder tratar de uma tacada só. Eu vou ter que abrir em casos, tá? Toda vez que a gente está diante de um impasse em combinatória, a gente pensa em abrir em casos, tudo bem? A gente percebe também que o B e o D estão em pé de igualdade aqui. Eles vão poder ser tratados juntos, tá? Então, o que eu preciso fazer nesse momento é recomeçar a minha solução. Isso é uma prática muito comum, isso é muito comum em combinatória, acho que em matemática de um modo geral, né? A gente ensaia uma resolução, depois volta atrás, né? E eu vou abrir em casos. Primeiro eu vou começar com N, tá? Começando com N, me sobram 7 outras letras, né? 7 letras, aliás, 7 letras, tem até N aqui no meio também, né? E que vão ser permutadas, tá? Então, permutação de 7, das quais 4 delas são iguais a A. E mais um N também aqui passeando, tudo bem? Isso vai me dar 7 fatorial. Vou desfazer as permutações dos A's, tá? E fica 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. E agora 4 fatorial, né? Eu me lembro que embaixo eu tenho 4 fatorial também. E eu posso cancelar. Eu encontro aqui, ó, 210. Então são 210 anagramas começando com N. Agora vamos ver quantos são os anagramas começando com B ou D, tá? B ou D. Tudo bem? B ou então D. São 2 possibilidades para cá, tá? E eu vou pegar as outras 7 letras e vou permutar nesse espaço aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Permutação de 7. E aí, lembrando que dessas 7 letras, 4 são iguais a A e eu tenho 2 iguais a N. Então vai ficar 2 vezes, fazendo a multiplicação aqui, ó, vou até fazer mais para cá, tá? Então vai ficar 2 vezes 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Ok? Lembrando que eu posso fazer esse cancelamento, né? 2 fatorial igual a 2. E eu vou encontrar exatamente o mesmo resultado anterior, tá? 210. Tudo bem? Lembrando que essas 2 ações, elas estão ligadas pelo conectivo ou. Ou acontece isso, ou acontece isso aqui. Não tem interseção. Não dá para começar com N e também começar com B ou então D, tá? Então, eu vou ter que somar essas 2 possibilidades parciais. O resultado disso vai ser 420. Essa é a resposta para o meu problema. Tudo bem? 420 anagramas começando com consoante. Uma maneira esperta de resolver esse mesmo problema é fazer o seguinte. A gente vai
tratar essas letras todas como distintas. A gente vai fingir que elas são todas diferentes, tá? Então, eu tenho A1, A2, A3, A4, tá? Eu tenho N1 e N2. Nesse caso, eu tenho quantas possibilidades para começar o meu anagrama, a minha palavra, né? Eu tenho B, eu tenho N1, eu tenho N2 e eu tenho D. Eu tenho, ao todo, 4 possibilidades. Ok? Tenho 4 possibilidades. Qualquer uma dessas 4 me servem. Estou tratando essas letras como todas distintas. E aí vão me sobrar 7 letras, tá? Todas distintas, não tem repetição nenhuma. Isso aí vai me dar um total de 4, pelo princípio fundamental da contagem, vezes permutação de 7. Tá ok? 4 vezes 7 fatorial. Mas acontece que nesse momento eu me lembro de que as letras não são iguais. Eu vou ter que desfazer as permutações dessas letras iguais, tá? Então eu vou ter que pegar isso tudo aqui e vou dividir por 4 fatorial para desfazer as permutações dos ais, tá? E vou dividir também por 2 fatorial para desfazer as permutações dos n's, tá? Isso vai me dar 4 vezes 7 fatorial. Tudo isso aqui sobre 4 vezes 2 fatorial. Legal? Então vai ficar 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo o cancelamento aqui, tá? Que vai ficar 2 vezes 4 por 2, vai dar 2, né? Vou cancelar aqui, ó, vai dar 2. Lembrando que 2 fatorial é 2. 2 vezes 210. Os mesmos 420 encontrados anteriormente, sem a necessidade de abrir em casas, tá? Tudo isso se valendo do fato de que a permutação com repetição nada mais é, essa fórmula, essa maneira de resolver problemas, dividindo por 4 fatorial, por 5 fatorial, enfim, advém do ato de desfazer permutações indesejadas, tá? Tudo bem? Então tá aí, mesmo resultado sem abrir em casos. Vamos ao nosso segundo problema, tá? Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Se uma partida de futebol termina com o resultado de 5 gols para o time A e 3 gols para o time B, existem diversas maneiras de o placar evoluir de 0-0 a 5-3. Por exemplo, uma evolução poderia ser, tá? A partida começa 0-0, tá? Logicamente, e aí o time A faz um gol, 1-0, depois o B empata, o B vira o jogo, um empate, 2-2. Depois é a vez do time A virar o jogo para 3-2, 4-2 para o time A, 4-3 e, finalmente, placar final 5-3 para o time A. Tá? Essa é uma maneira de evoluir. Tudo bem? Vamos ver aqui. Qual é a pergunta? Então, quantas maneiras, no total, tem o placar de evoluir de 0-0 a 5-3? Eu tenho as opções, tá? E do exemplo que a gente tomou ali, ele pode ser reescrito assim, ó, dessa maneira. Para cada Azinho aqui corresponde um gol do time A e para cada B, um gol do time B. Então, eu tenho aqui, começou 1-0 para o time A, o time B empatou, depois o time B virou de 2-1, o A empatou 2-2, 3-2 para o A, 4-2 para o A, 4-3 e, finalmente, 5-3 para o time A. Tá? Eu estou descrevendo aquilo que a gente acabou de ver. Tá? Essa é apenas uma das possibilidades. Quantas são ao todo? Bom, a gente percebe que a gente sempre vai ter 5 A's aparecendo, né, que são 5 gols do A, e sempre vai ter 3 B's aparecendo, que são 3 gols do time B. Então, o que vai mudar aí? O que vai mudar é a ordem com que esses gols se sucedem, né? A ordem com que essas letras aqui aparecem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai permutar, a gente está diante de um problema de anagrama, tá? Esse problema aqui é um problema de anagrama implícito, tudo bem? O enunciado não falou em nenhum momento em anagrama, mas, na verdade, é isso que a gente tem. Quantos anagramas tem essa palavra? É isso que a gente vai fazer. Então, são quantas as palavras? São quantas as letras, aliás? São 8 letras, das quais eu tenho 5 iguais a A e 3 iguais a B. Então, eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, tudo isso dividido por 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Estou desfazendo as permutações dos A's, estou desfazendo as permutações dos B's.
o que ocorre é o seguinte, que eu posso fazer o cancelamento do 5 fatorial com 5 fatorial e 3 fatorial, que também é 6, pode ser cancelado com esse 6 aqui, o que vai me dar 8 vezes 7, 56 possibilidades desse placar evoluir. Logo, a gente vai ficar com a opção E. Legal? Tudo bem? Então tá aí, um problema de anagrama disfarçado, tá? E com isso a gente encerra a nossa aula, tudo bem?